Olá, tudo jóia? Muito bem-vindo mais uma vez. Vamos iniciar mais um vídeo com um resumo orientativo do nosso treinamento de interpretação da norma IATF 16949, que é o Sistema de Gestão da Qualidade Automotiva. E nesse vídeo de resumo orientativo, a gente vai tratar da seção 9 da norma, que é a avaliação de desempenho. A seção 9 a gente sai do PDCA para o C do PDCA, que é o check, que é o verificar, que é o avaliar. Então, na seção 9, nós temos requisitos de avaliação, onde a gente verifica se os resultados que estão sendo entregues pelo sistema de gestão, que a operação do sistema de gestão está entregando, são os resultados que a organização planejou, são os resultados esperados pela organização. E ela também é dividida, digamos assim, em três partes. A primeira parte é a avaliação, monitoramento, temos requisitos que vão tratar sobre avaliação, monitoramento, indicadores, inclusive o principal indicador de um sistema de gestão da qualidade, que é a satisfação do cliente. Temos requisitos que falam especificamente sobre a satisfação do cliente, tanto da ISO 9001 como o suplemento da IATF, que te diz o como e o que você tem que avaliar para a satisfação do cliente. Depois disso, a gente vai para outra ferramenta importantíssima para a avaliação do resultado do sistema de gestão, que é o requisitos, que são os requisitos que vão tratar da auditoria interna. A auditoria interna é a ferramenta de avaliação do sistema de gestão. Então, temos diversos requisitos que vão tratar sobre auditoria interna. E, por fim, para finalizar a seção 9, a gente vai falar sobre a análise crítica da direção, que é quando a alta direção avalia o desempenho do sistema de gestão como um todo. Então, a gente vai ter lá requisitos que vão dar entradas, que são dados que a alta direção deve avaliar para verificar se o desempenho do sistema de gestão é satisfatório ou não. Beleza? Para você que está chegando aqui através do YouTube, esse aqui é uma sequência de vídeos que a gente está fazendo, de resumo orientativo de interpretação da norma IATF 16949, e ele é complementar a todo o conteúdo do nosso treinamento completo de interpretação da norma IATF 16949, que você encontra na Academia da Qualidade e-Learning da Target, o treinamento completo com todas as aulas, materiais didáticos, avaliação final e certificado de interpretação da norma. E você que está acompanhando a gente aqui pela plataforma da Target, mais uma vez eu agradeço e lhe parabenizo por estar chegando aí na parte quase que final do treinamento de interpretação da norma, já passou por grande parte aí do conteúdo e você está indo muito bem. Muito obrigado, vamos seguir agora para a explicação dos requisitos. Até mais. Legal, vamos iniciar o 9.1, onde a gente fala de monitoramento, medição, análise e avaliação. Então aqui nesse requisito, nesse conjunto de requisitos que a norma ISO 9001 e também a IATF traz para a gente como boa prática que a gente deve utilizar para avaliar o nosso sistema de gestão, primeiramente a norma nos orienta que a gente deve determinar o que vai ser medido, o que vai ser monitorado, qual que é a frequência que isso vai ser realizado. Em geral, a gente vai fazer isso com os indicadores de processo do sistema de gestão. Como é que a gente mede o desempenho do sistema de gestão? Como é que a gente mede se os processos estão entregando o resultado esperado? Então, isso aqui é uma medição e monitoramento de modo geral, inclusive da operação. Se a operação está entregando, qual que é o grau de atendimento da operação em relação aos produtos. E, para não perder o costume, a IATF suplementa isso com vários requisitos aqui a respeito de monitoramento e medição. E o primeiro ponto que a IATF fala é o
monitoramento e medição do processo de manufatura. Como já comentei com você anteriormente, a IATF é uma norma de sistema de gestão da qualidade automotiva direcionada para a indústria de manufatura de peças automotivas. Então, outra coisa que a IATF quer é que a gente meça o desempenho, que a gente monitore o desempenho do processo de manufatura. E é exatamente nesse requisito que a IATF traz para a gente o uso do CEP, do controle estatístico do processo, que é onde a gente vai avaliar estatisticamente o desempenho do processo de manufatura, verificar se esse processo é estável e capaz. Aqui na Academia da Target Case também tem um curso completo sobre o manual do CEP, do controle estatístico de processo, onde vai explicar para você toda a questão do que é estabilidade de processo, as cartas de controle, capabilidade, etc. Mas, em geral, o que a IATF pede? Que todo novo produto, no seu lançamento, a organização comprove e demonstre que o processo para a manufatura desse produto em relação às características especiais é um processo estável, ou seja, previsível ao longo do tempo, e capaz, ou seja, que a sua variação é menor em dada quantidade, né, em dada proporção menor do que a tolerância do processo. E é isso que a IATF pede, que a gente quer que a organização faça essa avaliação, que ela monitore e que ela garanta a manutenção desses resultados ao longo do tempo. E se esse resultado for se apresentar fora dos critérios, um plano de ação deve ser iniciado. Existe todo um processo em detalhe deste requisito que a IATF traz para a gente. Além disso, a IATF fala sobre a aplicação, a identificação das ferramentas estatísticas adequadas e do conhecimento, dos conceitos de estatística. Então, a organização precisa saber qual ferramenta estatística aplicar e qual a conhecimento e a competência. As pessoas que atuam com as ferramentas estatísticas, elas precisam saber o que elas estão fazendo, o que significa os resultados estatísticos que elas, porventura, vão identificar, através das análises, do monitoramento daquele resultado, aquele valor, o que significa aquilo, qual que é a ação que ela tem que tomar. As pessoas têm que ser competentes para avaliar o resultado das ferramentas estatísticas. Beleza? E agora a gente chega no principal indicador do sistema de gestão da qualidade, que é a satisfação do cliente. Eu comentei com você lá no início, bem no começo aqui do nosso curso, dos nossos vídeos, sobre o escopo da norma. O escopo da norma desse sistema de gestão da qualidade é a gente atender, satisfazer o cliente, atender os requisitos do cliente. Então a norma toda é direcionada para quê? Para que a organização proporcione ao cliente uma boa experiência, digamos assim, para que o cliente saia satisfeito da entrega do produto, da entrega do serviço. Então a gente precisa medir e monitorar isso. A 9001 diz que a gente tem que medir a percepção do cliente, como o cliente percebe o desempenho da organização. E a IATF, ela é ainda mais prescritiva nesse sentido. A organização tem que medir, monitorar a satisfação do cliente através de indicadores internos, seus próprios indicadores, sua própria medição, e indicadores externos. O que é isso? É a medida do score do cliente. O cliente automotivo geralmente vai lhe enviar um resultado com uma certa frequência de qual vai ser o resultado da sua organização, de como a sua organização está atendendo. Então, ele pode enviar isso mensalmente, trimestralmente, independentemente disso, você vai avaliar se o resultado da satisfação do cliente através de indicador interno e através de indicador externo, que é o score do cliente. E a IATF traz ainda alguns critérios, alguns pontos que a organização deve avaliar. Deve avaliar em relação à qualidade do produto, pontualidade de entrega, reclamações, questões de recall, questões de campo, entre outras situações que a organização deve avaliar se o cliente está satisfeito ou não. E por fim, o 913, a norma traz para a gente a análise e a avaliação, que são os critérios mínimos, os requisitos mínimos, os pontos mínimos
de avaliação de desempenho dos processos do sistema de gestão que a organização deve avaliar. Então a norma traz para ter que avaliar, por exemplo, desempenho de fornecedores, conformidade de produtos e serviços, grau de satisfação, o grau da satisfação do cliente, entre outros. O 913, a análise e avaliação, nos indica esses pontos mínimos, e a IATF traz para a gente que é necessário que a organização priorize a ação em caso de indicadores e resultados insatisfatórios ou de tendência de desempenho desses indicadores, priorize aqueles que afetam diretamente o cliente. Então a IATF tem toda uma preocupação de proteção ao cliente. Muito bem, vamos falar sobre a auditoria interna. A auditoria interna é a ferramenta importantíssima para a organização se autoavaliar. Avaliar como é que está o seu sistema de gestão da qualidade. Eu costumo dizer que a auditoria mais importante que a organização recebe é a auditoria interna, porque é nesse momento que a organização vai se autoavaliar, é nesse momento que a organização ela pode e deve ser honesta e correta consigo mesmo, apresentando os seus problemas, se mostrando para o time de auditor interno. Para quê? Para que a gente consiga, para que a organização consiga se avaliar e identificar onde que ela pode mudar, onde ela pode corrigir, onde ela pode melhorar o seu sistema de gestão. Então, auditorias internas bem planejadas, bem realizadas e ainda conduzidas por um time de auditores internos competentes. Lembra lá que a gente viu na seção 7 que a IATF traz para a gente ainda requisitos de competência do auditor interno. É para isso, para que o auditor interno seja competente no sentido de conseguir realizar uma auditoria interna e entregar valor para a organização. E a auditoria interna pode ser realizada por o time de auditores que são funcionários, colaboradores, assim da própria organização, desde que sejam devidamente treinados e qualificados, ou a organização pode contratar uma empresa especializada, auditores especializados para realizar essa auditoria interna, que é algo que a gente aqui da Target Q faz com bastante frequência e com excelentes resultados aí para os nossos clientes. Isso aí é muito importante, isso nos enche de orgulho. Então, o que a norma traz para a gente? A organização deve planejar, conduzir, realizar auditorias internas do seu sistema de gestão, definir intervalos para isso, frequências para isso. A IATF, logo mais adiante, ela vai definir qual que é a frequência que a gente tem que estabelecer para auditorias internas, porque a auditoria interna deve avaliar, a gente deve gerar um relatório, deve reter informação documentada. Após isso, o resultado da auditoria interna deve ser distribuído e entregue aí para as gerências competentes sobre cada processo, para que ações de correção e melhoria possam ser implementadas sem demora indevida. É o momento que a organização vai se avaliar. Eu tenho todo um planejamento do sistema de gestão, tenho a execução do sistema de gestão e agora estou avaliando. Tudo aqui na seção 9 é de avaliação, e aqui no 9.2, que é auditoria interna, a gente está avaliando como é que está o sistema de gestão, como é que estão os processos, se esses processos estão de fato estruturados, está havendo sinergia entre esses processos, se a documentação, se os procedimentos, instruções, etc., que foram definidos realmente ainda fazem sentido, realmente ainda estão conforme os requisitos da norma. Então, para isso serve uma auditoria interna, e a auditoria interna deve ser levada muito a sério dentro de uma organização, em especial de organizações certificadas ou que buscam se certificar na IATF 16949. A IATF ela suplementa o 9.2 com requisito de programa de auditoria interna. Então aqui a gente também tem que ter o quê? Um processo documentado sobre o programa de auditoria interna, quando a gente vai estabelecer as frequências da auditoria, com qual frequência a gente vai realizar as auditorias internas desse sistema de gestão da qualidade,
de processo de manufatura e de produto. Então, a ATF, além do sistema de gestão, ela tem esses outros dois tipos de auditoria, que é a auditoria de processo e manufatura e auditoria de produto. Esse processo documentado do programa de auditoria, ele deve estabelecer as frequências com base no risco, com base no resultado, com base no desempenho do processo. Então, com essas informações e essa análise crítica, as auditorias vão ter uma frequência maior ou menor. Por quê? Para a gente investir tempo de auditoria naqueles processos mais críticos, que têm um risco maior, que apresentam resultados, né, que podem levar a algum tipo de preocupação, para que a gente trabalhe mais nesses processos, para que esses processos se tornem cada vez mais robustos. E aí a ATF, como eu disse, tem 3 requisitos que vão seguir. O primeiro é o de sistema de gestão da qualidade, a auditoria de sistema de gestão da qualidade, é que a organização precisa realizar auditorias do seu sistema de gestão da qualidade com a frequência determinada, ou seja, ao menos uma vez durante todo o ciclo de certificação. O ciclo de certificação dura 3 anos. Então, no mínimo uma vez nesses 3 anos, a organização precisa realizar a auditoria do sistema de gestão, evidentemente respeitando o critério que a organização estabeleceu no requisito anterior de programa de auditoria, pensando no risco, pensando no desempenho dos processos, etc. Mas, de certa forma, nunca recomendo que a organização faça apenas uma auditoria durante todo o ciclo de certificação, porque o sistema de gestão ele precisa ser trabalhado constantemente, a organização muda constantemente, o mundo corporativo de uma indústria, de um processo, ele é muito dinâmico, que muda, né, que tem alterações, mudam pessoas, mudam clientes, mudam requisitos, então a organização precisa fazer essa avaliação aí com uma frequência maior. Eu recomendo sempre, no mínimo uma vez por ano, a organização realize a auditoria interna. Depois temos a mesma situação para a auditoria de processo de manufatura. Vamos realizar a auditoria de processo de manufatura, no mínimo em todos os processos de manufatura, no mínimo uma vez a cada ciclo de certificação e em todos os turnos trabalhados e também evidenciando, aí, fazendo uma amostragem sobre como é que funciona a troca de turnos. Isso também é um requisito da IATF. Existem diversos métodos, ferramentas e manuais para a realização de auditoria de processo de manufatura. A auditoria de processo ela é focada no resultado que está acontecendo lá no chão de fábrica, lá na operação do processo. Então, a auditoria do processo ela é mais objetiva, ela é mais focada para o processo, para a execução, como as coisas estão sendo executadas e realizadas. Um exemplo, né, de manual para auditoria de processo é o manual do VDA 6.3, aí, que é um dos mais aplicados e difundidos aí em todo o mundo, com certeza. Eu particularmente recomendo, existem outros também são muito bons, como os manuais dos CQIs, né, que são específicos para processos especiais, muita coisa similar ao VDA, mas ele foca bastante em processos especiais, como processo de moldagem plástica, processo de fundição, tratamento superficial, processo de tratamento térmico, entre outros. Aí tem diversos manuais do CQI. Então a organização tem que saber, né, entender qual que é o método, aí, qual que é a ferramenta, qual que é o critério que o cliente exige para a auditoria de processo e tem que aplicar. E na sequência temos a auditoria de produto, onde a gente vai avaliar o produto, como é que o produto está sendo manufaturado e sendo entregue aí ao cliente. A auditoria de produto é uma auditoria com o olhar do cliente. Não é uma reinspeção, né? Não faz sentido a gente fazer uma reinspeção. Se você se lembrar bem, lá no 8.6 a gente faz a verificação, a liberação de que acontece dentro do processo. Lembra disso? O requisito 8.6. Depois, no 8.6.2 tem a inspeção de layout, onde a gente avalia todas as características do produto, né, que constam na especificação de engenharia. Você faz toda uma inspeção dimensional, testes funcionais, de material, etc. E a auditoria de produto é com o olhar do cliente. Não é para a gente ficar repetindo, né? Tudo que eu faço lá na liberação, eu faço de novo na inspeção de layout, faço de novo
na auditoria de produto. É claro que um ou outro critério de avaliação serão repetidos, mas é nesse momento que a gente tem que trazer o histórico, trazer as impressões do cliente, trazer o que a gente adquiriu de conhecimento sobre esse produto para realizar essa auditoria de produto. Existe também o manual do VDA 6.5 de auditoria de produto, que vai lhe ajudar a diferenciar o que é uma inspeção, o que é uma inspeção de layout, o que é uma auditoria de produto. Legal, chegamos agora na análise crítica pela direção, que é a última ferramenta e requisito de análise de desempenho do sistema de gestão. Como a gente falou na seção 5, a alta direção, que é a dona do sistema de gestão. Ela que responde pelos resultados do sistema de gestão, porque o sistema de gestão é a forma, a boa prática que a organização definiu para operar e para realizar os seus processos buscando a satisfação do cliente, quando a gente fala em sistema de gestão da qualidade. Então, a norma traz para a gente que a alta direção deve avaliar, realizar uma análise crítica do sistema de gestão em frequência determinada. A IATF complementa que no mínimo uma vez por ano a alta direção deve fazer essa análise crítica e essa frequência, né, pode ser alterada com base no desempenho, desde que respeite esse uma vez por ano. Pode fazer a cada 6 meses, a cada 3 meses, etc. É isso que a IATF traz para a gente. Lembrando que análise crítica não é reunião de análise crítica. Análise crítica é quando a alta direção analisa os resultados e toma decisão sobre esses resultados. E como que a norma se organiza para análise crítica? Ela tem um requisito que fala de entradas de análise crítica. A 9001 traz para você uma série de questões a serem avaliadas como entrada de análise crítica. O que é isso? Que são dados, são informações que a alta direção deve avaliar. Ela deve receber essas informações, ter contato com essas informações e avaliar esse resultado. A IATF suplementa com outras entradas. A IATF tem mais um punhado aí de entradas, né, de dados que a alta direção deve avaliar. E por fim, a gente tem a saída da análise crítica. O que é a saída da análise crítica? Para cada entrada, a alta direção vai tomar uma decisão. Ela vai tomar que tipo de decisão? Ela vai manter como está? Ela vai pedir uma ação para reestruturação, uma ação para mudança deste resultado? O resultado não está satisfatório, o que vamos fazer para melhorar? Ela vai prover recursos. Isso é a saída da análise crítica pela direção. A saída é a análise de cada entrada e a decisão sobre aquilo. O que se espera de uma análise crítica pela direção? Espera-se a decisão da direção sobre aquele resultado, porque é a direção que decide se esse resultado está satisfatório ou não para os anseios estratégicos da organização. É evidente que se você tiver um resultado ruim relativo à conformidade do produto, ações corretivas, satisfação do cliente, que a direção vai ter que tomar uma ação sobre isso, decidir sobre esse resultado, o que ela vai fazer. E a IATF suplementa dizendo sempre que a organização tiver algum dado de satisfação do cliente, né, alguma meta do cliente não atendida, é a alta direção que é a responsável pelo plano de ação para o quê? Para restabelecimento da satisfação do cliente. Não está dizendo a norma que a direção tem que ir lá e tem que digitar lá um plano de ação. Quer dizer que a alta direção tem que suportar esse plano de ação para que a organização volte a satisfazer o cliente. É isso que a IATF traz para a gente, sem lembrar, sem esquecer de todos os outros dados de entrada que são mínimos para análise crítica pela direção. É evidente que a organização pode, né, colocar outros dados de entrada, nada impede isso, mas os dados de entrada que a norma traz são os mínimos que a organização deve avaliar para verificar o desempenho do sistema de gestão.
isso em nome da alta direção. Beleza? Fechou? Então essa aqui foi a seção 9 da norma IATF 16949 e da ISO 9001. Mais uma vez eu agradeço aí a sua participação, agradeço você que está acompanhando os vídeos, você que está acompanhando o vídeo pelo YouTube. Se você quiser conhecer o nosso curso completo, basta vir aqui na descrição do vídeo, clicar no link, fazer sua matrícula, que você vai ter muito mais informações, muito mais detalhes sobre os requisitos do nosso curso que a gente traz para você de interpretação. Muito obrigado e até mais.